progresso material. Enquanto o progresso material aparentar grandeza, o progresso espiritual definhará. Quando o progresso espiritual conseguir ao menos nivelar seu progresso material, então, sim, dareis uma realização. Deus permita que a paz eterna que parte do seu trono de luz caia sobre os homens, inspirando-os para realizações, porque leis não faltam, faltam homens. Deus seja convosco. Joaquim Murtinho. Atividade espiritual. A paz santíssima do Cordeiro Imaculado de Deus repousa em vosso interior, tranquilizando-vos nas suavidades do seu amor. Prezados amigos e meus muito amados irmãos, a fase que atravessa a vossa religião, no presente, merece ser estudada por todos os crentes bem-intencionados. A indiferença em casos semelhantes é um crime. Todo espírita deve ser uma criatura ativa porque a atividade é sinal de vida. Assim como o homem paralítico em seu corpo material, não podendo mover nenhum dos seus membros, torna-se uma inutilidade a força do seu viver sem movimentos, assim também, o espírito, sem atividade, produz o que poderíamos chamar paralisia moral. A atividade é sinal de vida, a inércia é sinal de morte. O crente espírita deve ter sempre dentro de si o pensamento honesto de levar a outro aquilo que o seu espírito de graça recebeu. Que o homem incrédulo se deite a repousar enquanto outros trabalham, facilmente se compreende, porque a inércia do seu corpo nada mais é do que proveniente da inércia em que se encontram as suas faculdades espirituais. Vede um exemplo palpitante, do qual todos vós podeis tirar a prova, constatar o fato, a veracidade das palavras que venho de proferir. Quantas criaturas conheceis vós, de organismos débeis, depauperados, minados por sofrimentos físicos e por sofrimentos morais, bem mais sérios e bem mais graves, com preocupações que absorvem todo o pensamento, e, no entanto, com uma atividade espiritual para o desenvolvimento da sua fé que causa, realmente, verdadeiro pasmo, enquanto que outras, fortes, de complexão robusta, ativas para tudo quanto diz respeito às razões mundanas, fracas espiritualmente diante de qualquer iniciativa espírita, são aqueles que possuem uma fé edificada sobre a areia, porque a areia é movediça e o castelo sobre ela edificado, ao sopro dos pequenos ventos, que não há necessidade de tufões, ao sopro de brisas marinhas, ruem por terra. De fato assim é, a fé racional, a fé consciente, a fé sincera, obra, edifica, constrói, realiza. Porque fracassam planos amadurecidos e prometedores de realizações admiráveis. Fracassam porque são ideias concebidas erramente, sem base, são concebidos por cérebros que não sabem compreender a razão pela qual se deve mover. São realizações adiadas para um futuro que não alcançam, são desejos que não criam raízes profundas no âmago do ser. Meus amigos e meus irmãos, quem vive neste mundo de dores, de provas e sofrimentos, deve saber que um papel importantíssimo vem aqui desempenhar. Não se apele para a doutrina negativista, aquela que diz, não faças o mal, e, não fazendo o mal, contenta-te com isso. Não. A doutrina é positiva. Ela ordena, faze o bem e não olhes a quem. Se a oportunidade vos vem diante dos olhos para que pratiqueis uma ação honesta, vós não tendes o direito de fugir a essa ação que peremptoriamente vos ordena a realização de uma caridade. Não faças o mal, produz o bem. Quantos inertes, quantos moralmente preguiçosos contentam-se em dizer, meto a mão na minha consciência e não encontro nela o pecado de haver propositalmente praticado uma ação má. E eu pergunto a esse ser, podes estar dentro da verdade, mas responde, quantas ações merecedoras da aprovação de Deus praticaste tu? Não fizeste o mal. Acaso praticaste o bem? A ninguém produziste mal. Acaso fizeste bem a alguém? Meus amigos, Espiritismo está em foco. Vós não concebeis ao certo o valor desse argumento proferido pelo grande Mestre Jesus, a fé derribará montanhas.
Vós tendes em perspectiva diante de vós, uma montanha enorme, e, enquanto outros a discutem pelos jornais, enquanto outros gastam palavras a procurar destruir aquilo que a sombra edifica, vós deveis compreender que somente a fé poderá derribar, diluir as nuvens negras que se apresentam no horizonte do Espiritismo. São elas precursoras das grandes tempestades, são elas anunciadoras de provas, são elas anunciadoras de lutas, mas o Espírito deve ter dentro de si o lema sagrado do Divino Mestre: responder o mal sempre com o bem. Recordai-vos da palavra do Divino Mestre ao apóstolo Pedro: mete a espada na bainha. Mas, quando o golpe da espada decepou a orelha do soldado, foi o próprio Jesus quem a colocou no seu lugar. Vós não podeis ter doutrina diferente da doutrina do Mestre. Lembrai-vos de que, para derribar os grandes óbices que presentemente se avolumam diante de vós, até tomarem a estatura de uma montanha, para derribá-los um sopro da fé é suficiente, mas procurai em toda a terra quantas criaturas de fé encontrareis capazes desse gesto. Não desanimeis. Pedi ao Senhor da Seara que desperte os seus obreiros. A tua palavra é, Divino Mestre, que venham mais obreiros para a tua seara. Perdoa a expressão do teu servo, mas desperta esses obreiros, porque tu, a direção, a diretriz, ao leme, por menor que sejam números, a vitória é certa. Fé, portanto, meus amigos. Fé. Nutri os vossos corações e os vossos sentimentos desse maná celestial partido da fonte suprema, que é o manancial inesgotável do amor de Deus. Desde que a vossa alma dele se sature, tereis força bastante para vencer, em primeiro lugar o vosso eu, inimigo que se levanta a todo momento para sufocar os instintos bons do vosso ser, e, em segundo lugar, tereis a batalha completa aos inimigos da treva, vencendo a treva pela luz da vossa fé. Paz a todos os homens. Que assim seja. Vicente de Paula. Uma convite auspicioso. Ó vós, almas que aqui vos congregais, em busca de uma palavra do além. Deus vos ilumine o entendimento e esclareça a razão para poderdes basear a vossa fé nas verdades reveladoras do infinito. Deus vos guarde, em vossos espíritos, em vossos corpos. Deus vos encaminhe para o caminho da luz, afastando-vos das veredas do mal. Ó vós, caros amigos, que aqui vos encontrais, sempre a procurar as centelhas da luz do infinito. Permita o Senhor Jesus que a sinceridade seja uma realidade, que não somente tenhais uma fé de lábios, mas uma fé sincera, baseada nos fundamentos do verdadeiro cristianismo. Todas as vezes que as criaturas humanas se reúnem sob o pavilhão da fé, sob a graça bendita de Jesus, como que se abre o infinito a derramar bênçãos sobre todas elas. Quando, porém, um pensamento não cristão se afasta dessa comunhão sacrossanta de ideias, essas almas pensantes desviadas da justiça e da verdadeira fé, não podem receber essas bênçãos, que emanam do trono de Deus. Quantas vezes, em reuniões pequenas, cujo número é limitadíssimo, baixam comunicações verdadeiramente santificadas, porque a fé que une esses pequenos rebanhos é coesa, é íntegra, é homogênea, atrai as luminosidades da alma. Isso não quer dizer, porém, que em ocasiões como esta, em que se encontra repleto o recinto da assistência, não possam baixar do além comunicações animadoras, comunicações prometedoras da felicidade real que existe além em campo. Vós não tendes a felicidade de ouvir neste instante uma destas, porque o meu espírito não é ainda luminoso bastante para poder espargir as verdades do além, mas tendes a satisfação, bem eu creio, de acreditar que recebeis um espírito amigo, cuja atração foi pedida por vós, cujo anseio responde ao anseio das vossas almas. Meus amigos, e muito especialmente os mais chegados à minha alma, a vida além em campo é uma verdade indiscutível. Quando não soubesseis o que venho de afirmar, sabê-lo-eis neste instante. Vive comigo, vivem muitos daqueles que vos são ligados,
Não obstante não conhecerdes a quem me refiro, porque o espírito fora do corpo tem um descortino maior. No espaço se travam conhecimentos com entidades que nos pertenceram em outras vidas e que hoje têm prazer imenso em nos encontrar novamente. Como ter saudade desse vale de lágrimas e dores, que encontra igualmente afeições sagradas tão justas, tão elevadas, tão nobres, tão profundas, como aquelas que deixou na terra. Não se diga, porém, que a saudade dos que aqui ficaram não nos atinge, porque, dizê-lo, seria uma inverdade. Nós pensamos e amamos aqueles que nos deram o ser, aqueles que foram nossos irmãos na terra, com a mesma pureza de sentimentos, ou talvez mais estimados, do que quando os nossos espíritos se encontravam adstritos às paredes de um corpo carnal. A liberdade, sonho dourado de todo o espírito inteligente, para nós é um fato, é uma realidade. Vivemos e somos livres para escolher o bem, livres para escolher o mal. Mas, quem, inteligente, amante a Deus, respeitador das suas santas leis, deixará a linha reta que conduz à perfeição pelos caminhos tortuosos do erro e do vício? Ninguém. Eis porque nós, de progresso em progresso, temos a graça de ir ascendendo, porque para isso fomos chamados. Não choreis as criaturas jovens que partem dessa vida para o melhor, não choreis pelas moças que abandonam seus lares na terra em troca da luz do infinito. Não choreis, porque todas elas, encaminhadas pelos seus guias, vão certamente pertencer ao batalhão daqueles que se alistam voluntariamente na propaganda da caridade fraterna, da caridade espiritual. Assim, meus amigos, fazendo-vos esta visita a vós e os meus trago a certeza da minha vida e o afeto da minha sinceridade, e me despeço, convidando a todos vós a vos alistardes na terra, nesta fileira em que nós nos alistamos no céu. Deus vos guie os passos. Deus vos proteja e ampare. Até quando Ele permitir voltar até vós. Paz a todos os seres de boa vontade. Francisquinha. Justas aspirações. Meus amigos e meus irmãos, eis-me aqui mais uma vez, trazendo-vos a certeza da minha estima fraterna a todos vós, trazendo-vos o contingente fraco da minha experiência de espírito, trazendo-vos a certeza, como aquele espírito que me precedeu, da existência da vida além da morte. Se a vida material de uma criatura, de um espírito, fosse uma só, se apenas uma vez os nossos espíritos vivessem na Terra, não seria possível justificar-se a vida que muitos tiveram, de dores, de sofrimentos físicos, proporcionando aos seus um espetáculo tristonho de sofrimento e mágoa. Se a vida fosse uma só, nem valeria a pena vir a este planeta. Vir para quê? Decorrer dias, na Terra, sob o látego constante de sofrimentos cruentos, ou então passar a vida na Terra a ver os outros sofrerem, ter as almas cruciadas por essa visão contínua, de que valeria? E depois partir daqui, cheio de dores e mágoas, sem ter tido a oportunidade de praticar uma ação boa, sem um ato de benemerência, sem um esforço em proveito do próximo. Partir para não voltar. Para encontrar no céu o quê? Recompensa de um ato meritório. Não, porque esse não poderia ter sido praticado. Quem tanto sofreu não teve tempo para fazer alguma coisa de bom. Ir para um suplício ainda maior? Porque, se não cometeu nenhum erro. Enfim, a minha vida, por exemplo, que utilidade teria tido na terra? Que proveito teria achado o Senhor em me enviar à terra, para que passar poucos anos, todos eles crivados de dores, macerada no corpo, provocando uma verdadeira via crucis para aqueles que me viram nascer? Que proveito teria dado à minha existência? Mas, eu, instrumento inocente, por que sofreria, então? Acaso, sendo instrumento de prova para os meus, igualmente não sofri eu? Estudando com os mestres do além, cheguei à convicção de que tudo quanto se passou comigo foi o cumprimento da mais reta justiça. Ninguém sofre para fazer sofrer, e ninguém sofre inutilmente. Passei pelo cadinho da dor e do sofrimento para depurar um espírito que necessitava de ser brilhado.
Passaram-se os tempos. A compreensão acompanhou a lucidez. Meu espírito ganhou em experiência e aprendeu a ler no grande livro do infinito as determinações daquele que é chamado, com justiça, o Criador incriado do universo. Aqui, procurou o meu amado guia encaminhar a minha educação, apenas principiada nos verdes anos em que vivi no vosso planeta. Aqui, aprendi aquilo que meu espírito ansiava aprender. Aqui, compreendi a grande lei do amor do próximo. Aqui, compreendi que todas as vezes que um espírito baixa à terra traz uma tarefa a cumprir, traz uma culpa a redimir. Ninguém passa inutilmente. Aqui, aprendi que a lei básica, o fundamento da religião cristã é o amor com que nos devíamos amar uns aos outros, e tive a oportunidade de ver no semblante augusto dos grandes mestres a tristeza profunda, todas as vezes que um homem, na terra, conhecedor da doutrina, quebra, viola o sagrado preceito do amor fraterno, e venho dizer-vos, embora sem autoridade, embora sem as luzes daqueles que sabem mais, mas confiado nos ensinamentos que recebi, meus amigos, lembrai-vos todos de que cada criatura humana é um ser criado por Deus como vós, e que deveis a essa criatura aquele amor que Deus quer seja vinculado entre todos os seres. Quando baixam em vossas sessões espíritos rebeldes, portadores de sentimentos maus, o vosso sangue como que gela nas veias e vós lastimais aquele ser, e vós orais a Deus, que ele, e vós desejais o seu progresso. Mas, meus amigos, quantos de vós possuís, também, dentro do peito, sentimentos que respondem àquela vibração? Quantos de vós não sabeis amar aos vossos semelhantes como Deus vos ordena amar? Quantos de vós repelis o perdão que podeis dar aos vossos semelhantes, enquanto esperais de Deus a graça de vossas culpas serem perdoadas? Mas, meus amigos e meus irmãos, esta palavra que vos venho trazer hoje responde, igualmente, a um desejo emitido por pensamento. A caridade dos nossos guias é imensa. Os vossos amigos do além, que deveriam continuar hoje os seus grandes trabalhos em vosso meio, cederam a passagem, cederam a vez àqueles que, para satisfazerem os desejos dos corações humanos, têm oportunidade de falar com os que lhes são caros. A primeira comunicação foi cedida, foi ordenada pelo guia que tem dado a série de comunicações que vós todos tão bem tendes aproveitado. Vicente de Paulo. Na segunda, isto é, na final caberia a vez ao meu muito amado guia, que, desejoso de satisfazer, também, corações ansiosos, ordenou-me essa manifestação, e eu lhe agradeço. Para findar, devo dizer-vos, meus amigos, se bem que o meu progresso não seja tão grande que vós possais imitá-lo, todavia, uma verdade deixo patente, todos vós, entrelaçados, como numa corbeilha de flores, eu junto e lanço em meu coração. Há famílias aqui representadas, cujos laços espirituais estão tão presos aos meus que eu não poderia parti-los, nem por pensamento. Assim, desejo que a união dos presentes seja sempre tão perfeita, tão sólida, tão real que satisfaça a aspiração dos nossos guias. Para todos vós, um amplexo fraterno, amoroso, verdadeiro. Paz a todos os seres. Glória a Deus nas alturas. Arnoldo. Quem ama a Deus, ama o próximo. Meus amigos e meus irmãos muito amados, o desejo das vossas almas é que as bênçãos de Deus vos protejam, vos amparem e confortem. Lendo os vossos pensamentos, aprofundando o intuito das vossas consciências, é fácil descobrir este santo desejo em vosso interior, que as bênçãos recaiam sobre todos vós. Sabeis, no entanto, prezados amigos e muito amados irmãos, que, da mesma sorte que o sistema de atrações, o sistema fluídico influi enormemente na receptividade individual, para a aquisição destas mesmas bênçãos. O ambiente em que se encontra um necessitado favorece ou prejudica a descida destas bênçãos, e necessitado é o homem que suplica, é o enfermo da alma ou do corpo, é aquele que aspira um bem que não pode adquirir sem o concurso de forças vindas do mundo das causas.
Pois bem, esse necessitado terá as bênçãos de que necessita na medida do ambiente que desenvolver em torno de si. Fácil é compreender essa teoria. Aproximai-vos de um charco pestilento, pantanoso, infecto e dizei-me que espécie de odores se desprende desse ponto. Miasmas deletérios, podridão, não podem desprender de si fluidos benéficos, odoríferos. Aproximai-vos de um lugar verdoso e belo, onde vicejam as violetas perfumadas, os lírios suaves do campo ou a rainha das flores, a primorosa rosa. Aproximai-vos e vereis que a recendência desse perfume, desse aroma sutil e delicado, enebriará os vossos sentidos. Assim, o homem, necessitado que deseja receber as bênçãos ricas de Deus, longe de desenvolver, em torno de seu ambiente anteriormente descrito, deverá procurar, em torno da sua pessoa, reunir as qualidades necessárias para a aquisição de um bom ambiente. Qual a bênção mais preciosa para a criatura humana? O amor de seu Deus. Mas, para que esse amor cerque a criatura, amparando-o e prodigalizando-lhe todo o bem, faz-se mister que o amor do próximo seja o ambiente que envolva. Compreendei, o amor de Deus, o Criador, e o amor do próximo, se andam tão intimamente ligados, é porque a vontade do Criador permite que esses dois extremos de amor sejam indissolúveis. A palavra do Cristo de Deus é eu e o Pai somos um. E porque Jesus tanto amou a seu Pai, tornou-se, identificou-se, homogeneizou-se com Ele próprio. E como pôde o Filho de Deus viver no vosso coração, encontrar dentro de vós o ambiente propício para que o seu amor repouse, se vós sois os primeiros a afastá-lo do vosso seio? A atração, meus amigos, é tudo. Quem já pode, no mundo, desprezar vilipendiar uma afeição sincera? Ninguém, porque o bem atrai o bem. Jesus, o manso Cordeiro de Deus, o Filho do Infinito, a luz do mundo veio viver entre os homens e pronunciou palavras que até hoje soam nos vossos ouvidos e se encontram impressas no livro imortal da natureza: o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo. Vós sabeis amar a vós. E a outra parte do mandamento. Caros amigos e amados irmãos, é justo que se vos fale em amor, é justo que se vos fale em caridade, quando os dias rapidamente se aproximam, para a comemoração do mais elevado evento que a humanidade jamais presenciou, a vinda do Messias ao seio da terra. É preciso que se vos fale, para que a vossa natureza morta, rebelde, desperte ao som da palavra enviada do além. Comemorareis em breves dias o maior natalício da história, o natalício do Rei dos Reis. E que lhe diz oferecer nesse dia? Outrora, os grandes reis do Oriente lhe trouxeram ouro, incenso e mirra, porque a tradição lhes ensinara que aos reis tais coisas se oferece, e eles, consagrando a lei da história, vieram ajoelhar-se aos pés do menino Deus e ofertar-lhe aquilo que de mais belo possuíam. Eis, porém, que o imaculado Cordeiro de Deus torna-se homem aos olhos da humanidade e lhe diz: não quero sacrifício, quero teu amor. Faze pelo pobre e eu aceitarei como feito a mim. Ama os infelizes, e então será a mim que amarás. Socorre-os, ama-os, e então tudo isso será feito a mim. Mas, meus amigos, não pode oferecer pureza a quem não a tem dentro de si. Como podereis vos testemunhar às crianças aqui presentes a ternura de que o vosso coração se encontra cheio? Como podereis vos distribuir amor entre elas, se, na realidade, não sentirdes esse amor? Como podereis vós estreitá-las espiritualmente a vós, se o vosso espírito não sente a necessidade de o fazer? O olhar de Jesus vela. Recordai-vos, quem amar uma desses criaturas pequeninas, a quem meu Pai amou, é a mim que ama. Examinai as vossas consciências, purificai-vos de todo pecado, consagrai-vos definitivamente ao Senhor. O que é uma existência terrena? Por mais longa que pareça, são dias que rapidamente passam, e breve chegará o ocaso da vida. Então, ao pôr do sol da existência, um outro sol nascerá, mas não será na terra, será no além,
E o abrir dos vossos olhos será a visão dos dias que passaram. A ingratidão para com Jesus será mágoa profunda no vosso ser, porque, para ferir homens, tivestes de ferir primeiro a face do Divino Mestre. Para odiar o homem, tivestes, primeiramente, de odiar aquele que só vos dá amor. Para menosprezar do próximo tivestes, primeiro, de menosprezar aquele que é todo doçura, todo amor, todo caridade, toda bondade, toda luz. Que essa luz nos ilumine. Vicente de Paulo. Assimilação da doutrina. Amigos, paz. Em tudo sente o homem a ação segura da providência a dirigir os destinos, em tudo se vê o olhar de Deus, o critério da providência a se preocupar com o progresso dos espíritos. Olhando a natureza nas suas mínimas particularidades, descobrimos esse cunho indelével da sabedoria divina a impulsioná-las para a finalidade de seus altos predicados. Um espírito que é uma centelha, partida do infinito, destinada a progredir sempre. Um espírito representa um olhar de Deus para a imensidade, e, quando Deus envia ao mundo essas partículas de seu amor, entrega-lhes a faculdade de progredir, favorece-lhes os meios, dá-lhes tudo quanto lhes é necessário para que distendam a sua evolução e ganhem, em pouco tempo, a perfectibilidade, que é o seu verdadeiro destino. Vindo à Terra como um peregrino viajor, o espírito, de vida em vida, vai ganhando, pouco a pouco, essa evolução, esse progresso indispensável à sua cultura moral. Para realizar o problema dificílimo, mas, ao mesmo tempo indispensável da fraternidade de todos os povos, de todas as raças, de todos os mundos. Deus, em sabedoria infinita, criou a lei das vidas sucessivas. Deus em seu amor, juntou ao espírito a faculdade de amar, de desejar, de receber, de intuir, enfim, a lei da afinidade, e disse, tal pense o homem, tal lhe responderá o infinito, tal seja a sua aspiração, tal será a sua colheita, tais sejam os seus propósitos, tais serão os seus resultados. O mundo aí está, e o mundo continua o seu progresso, e o mundo caminha para Deus, malgrado as forças ocultas que procuram desviá-lo da rota ascendente do verdadeiro progresso, e o mundo continua a sua evolução. Para o homem culto, para aquele que já conhece o porquê da existência, porque estuda, porque deseja realmente caminhar para Deus, fácil é conseguir o seu intento. Os meios aí se encontram, livros em profusão, repletos dos ensinamentos espíritas, pregadores consumados da palavra a repetirem aos ouvidos dos homens aquilo que é lícito ensinar, espíritos em falange numerosa a doutrinarem homens como os homens doutrinam os inferiores. O que falta para o progresso do homem? Se as bênçãos descem copiosas do alto, se as revelações baixam todos os dias, portadoras das grandes novas do além, o que falta ao homem? Duas coisas. A primeira, a assimilação da doutrina. O homem decora, o homem compreende, mas não assimila. A assimilação espiritual é como a assimilação do alimento. O alimento nutre o corpo quando é assimilado para a circulação do sangue. O alimento cai no estômago e o põe repleto, satisfeito. Mata a gula mas não nutre. É possível comer muito e ser desnutrido. É possível comer pouco e assimilar, porque o que aproveita o espírito é a assimilação da doutrina. Vós podeis compreendê-la, achá-la muito bela, explicá-la para os outros, e não assimilar para vós mesmos. Esta é a primeira coisa que falta ao homem, a assimilação da doutrina. Outra, e vem a ser a segunda, a execução da sua tarefa. O homem se preocupa com a parte que toca ao seu semelhante, mas não se preocupa com a parte que lhe toca. Em todo o trabalho espírita, bem orientado, é preciso que haja método, divisão, classificação. Quem tiver a sua tarefa ao cumprir, cumpra. Com estes dois elementos primordiais, assimilação e execução, o homem conquistará em breve tempo a evolução do seu espírito pelo progresso da doutrina. Notai, meus amigos, e é realmente, para notar, quantas vozes se levantam para pregar espiritismo.
Quantas vozes se levantam para falar sobre o Evangelho? E o que ordenam essas vozes? Caridade, amor, justiça, piedade, misericórdia. Vós sabeis de cor todos esses ensinamentos, vós os compreendeis nitidamente e, quando se oferece oportunidade de contar para alguém ou exemplificar esses ensinamentos, vós o fazeis com uma perfeição verdadeiramente admirável. E por que não assimilais vós para vós mesmos aquilo que tão bem explicais para os outros? Meus amigos, Espiritismo é doutrina de ação, é uma doutrina que exige esforço intelectual e material. Intelectual, porque o indivíduo estuda e, nesse estudo, assimila a doutrina. Material, porque o indivíduo se esforça, se desdobra em ensinamentos proveitosos aos outros e, igualmente, a si. Desde que estes dois elementos se coadunem, a assimilação, bem como a execução, desde que esses dois elementos se liguem, o progresso se fará, porque cada indivíduo cuidará, em primeiro lugar, de se tornar polido espiritualmente, talhado para que possa dizer aos outros, olhai para mim. E assim, as forças unidas, coesas, fortes caminharão para enfrentar a luta contra isto que se chama o mal. Mas, enquanto a desunião reinar no campo espírita, enquanto a lente for aplicada para examinar o defeito do próximo, enquanto que a si mesmo for coberta com uma peneira como se faz com o sol, enquanto assim for, espiritismo não poderá progredir. E porque desejo o vosso progresso, porque desejo o aumento da família espírita, venho pedir-vos encarecidamente, meus amigos, a doutrina é sagrada, a doutrina tem valor, tem um cunho de verdade que Deus lhe imprimiu. Não procureis vós manchar aquilo que está puro, limpo, como as crianças fazem com as paredes caiadas de branco, que besuntam a carvão. Não procureis fazer assim. Procurai, bem ao contrário, cuidá-lo, dar mais brilho ao vosso eu, não por orgulho nem por vaidade, mas para que espiritismo ganhe na vossa conquista, na vossa regeneração, no vosso progresso. Para as crianças uma palavra de animação: aprendei, desde cedo, que a verdade, a sinceridade de uma alma se lê no olhar. Quando a criança supõe esconder o que se lhe passa na alma, o seu olhar o revela. Aprendei mais, as ações pequeninas prejudicam o vosso caráter. Praticai sempre ações generosas e nobres, e não vos esqueçais de que a inveja é um grande mal e ocasiona verdadeiros pecados tão grandes, tão horrendos, que a vossa compreensão infantil não pode aprender, enquanto que a grandeza moral, a virtude, e o amor que possais ter umas às outras elevarão sempre o vosso espírito e vos tornarão dignas filhas de Deus Altíssimo. Jesus guarde-vos de todo pensamento mau. Jesus conserve puras todas aquelas que o amam com fervor e que a Ele se dedicam com verdadeiro sacrifício. Deus abençoe Asilo Espírita João Evangelista. Deus vos proteja a todos. Viana de Carvalho. Vida além da morte. Amigos, que outro nome vos não posso dar, uma vez que, como espírito, reconheço a fraternidade que deve existir entre todos os seres formados, criados pelo onipotente Deus. Amigos, que me não conheceis e que não sabeis, de pronto, a quem Deus concedeu a graça de transmitir alguns pensamentos, num esforço legítimo de trazer a tranquilidade às almas aflitas, às almas perturbadas, assim, na dor, às almas que, não compreendendo o porquê da morte, muito menos entendem o porquê da vida, como escolher palavras que possam traduzir o sentimento que vai dentro do meu espírito. Luto, trabalho, traduzo o meu pensamento e busco, em vão, uma palavra que revele a inteira verdade do meu estado, não para assustar, não para amedrontar, mas para persuadir, convencer de que a vida fora do túmulo é uma realidade. Uma sepultura recolhe e destrói os restos de um corpo amado, mas a mão de Deus conserva imortais os espíritos que habitavam esses corpos. Esta doutrina, pregada nesta casa por espíritos que são verdadeiros luminares do além, é uma doutrina de verdade, é uma doutrina de paz, é uma doutrina que deve enxugar as lágrimas dos vossos olhos,
trazendo-vos a certeza que os seres partidos daqui para o além não são mais os vossos maridos que idolatrastes, não são mais as vossas esposas inolvidáveis, não são os filhos jamais esquecidos e nunca suficientemente amados, não, são os espíritos que habitavam esses corpos, que foram os vossos companheiros solícitos, na vida terrena, curta, incerta, na vida tormentosa, difícil, dolorosa, e, então, ao invés de tudo isso, na vida feliz, auspiciosa, cheia de venturas, cheia de felicidades que o mundo oferece, cheia de saúde, de fortuna, muitas vezes, enfim, essa vida que o homem preza, que o homem abraça, que o homem cultiva e cultua, são os espíritos que viveram nesses corpos que, abandonando-os, por ordem suprema do Deus de amor, partem para esse além, em busca do que é a realidade. Para vós talvez sejam destituídas de interesses as minhas palavras, para ninguém, talvez, sou um elemento necessário, mas ocupo, em uma vida longa, jamais esquecida, um lugar que ninguém preencheu e nem preencherá jamais, e para essa criatura humana eu devo dizer, meu amigo, tu, que me acompanhaste os passos e que só tivestes para mim testemunhos inapagáveis, inesquecíveis de uma amizade jamais corrompida, sabe, há uma vida além da morte. Há um Deus poderoso e bom, que rege os destinos. Foi esse Deus, amado, poderoso e bom, que uniu as nossas vidas, foi Ele que as abençoou, foi Ele que as amparou, mas, quando chegou a hora derradeira dessa vida terrena, era preciso partir, e quem tanto sofreu e quem tanto padeceu neste mundo não pode padecer tanto no além. Tu tens a tua cruz, carrega-a. Nem tantos anos faltarão para que a deponhas aos pés de Cristo, nem tanto tempo faltará para que os nossos espíritos, redimidos, novamente se unam para, talvez, nunca mais se separarem, mas para isso, para essa aventura ideal que é o teu maior anseio e, por que negá-lo? É o meu também, para isso se faz mister que, conformando-te com a vida terrena, solitária, vivas pelo pensamento, mas pelo pensamento vibrante, pelo pensamento artístico, pelo pensamento inteligente, comunhando o teu espírito com o meu. A tristeza exagerada, a saudade que mortifica não são agradáveis a Deus. A resignação e a paciência, aliadas à fé, à certeza de que vivo, de que palpito e de que estou infiltrada dos mesmos sentimentos que aqui nutria deve ser o teu bordão nos restos de vida terrena que ainda tens de passar. Arrima-te ao bordão da fé, não vaciles, não deixes que a tentação invada o teu cérebro inteligente, não consintas que a tua razão se ofusque. Lembra-te, a vida além da morte será tua, como é minha, e Deus, clemente, misericordioso e bom, que vê a sinceridade do nosso afeto, não pode nos criminar por ele, antes, ao contrário, lançará a sua bênção caridosa sobre os nossos espíritos, permitindo que, unidos, amigos um do outro, sem uma nuvem a perturbar essa afeição sincera, possamos gozar dias felizes na eternidade, fazendo a maior soma de bens possível. Quem tanto almejou e desfrutou glórias do mundo, como eu, quem tão em evidência esteve perante o mundo não deseja mais nada disso, o que deseja é a certeza de que sua consciência está limpa de culpa e de que Deus, misericordioso e bom, perdoou, sarou toda a mancha que pudesse existir no meu caráter espiritual. Mas, se te envolves no manto da tristeza e não encontras um dia de sol na tua existência, se não antevês um futuro melhor e se te lanças, indefesamente, na sombra de uma saudade sem consolo, perturbas o teu espírito e não me deixas, também progredir, porque bem sabes, cada vibração do teu ser, cada gemido partido da tua alma encontra a vibração de uma alma no além. Nem podia ser de outra maneira, nem podia ser de outra forma. Coragem, pois, peregrino na terra. Coragem, alento, fé. Lembra-te de que, como tu padeces a dor desta separação, há tantos seres infelizes, no mundo, em iguais condições,
e seres que não têm esperança porque não conhecem o porquê da existência. Tu começas a ver o que é esse além que o mundo não conhece. Esse além não é uma miragem enganadora, esse além não é fugitivo, não é passageiro, é real, existe, palpita, ama, corresponde a todas as vibrações da arte, a arte excelsa, que evoca os corações do além, a arte excelsa, que imortaliza os gênios. Vive, pois. Não quero que me esqueças, longe de mim tal pensamento, mas não quero, também, que cultues a minha memória, porque não é da memória que eu vivo, vivo da vida real. Considera-me viva. Viva como a que estive e ainda melhor porque não disponho de um corpo físico que a morte possa, ainda, destruir. Este é invulnerável. E, nessa paz que eu almejo para o teu espírito, cuja atração pulsante hoje aqui me traz, para a vinda do qual preces ardentes subiram a Deus, neste instante, eu te desejo a fé espiritual que alenta o meu ser. Pudesse eu fazer essa transfusão de fé no teu espírito, como se fazem, na terra as transfusões de sangue, pudesse eu incutir no teu espírito, infiltrar-lhe todo o alento de vida que vive em mim, e eu o faria de boa vontade, mas, na impossibilidade de o fazer, eu rogo a Deus bênçãos celestiais sobre teu ser físico e moral, bênçãos para o meu filho, bênçãos para toda esta gente tão boa, que ora por mim, que pede a minha presença e que deseja suavizar a tua dor. Coragem. Toma a tua cruz, e segue o divino Cordeiro de Deus. Maria Luísa. Nutrição espiritual. Meus amigos e meus prezados irmãos, a doutrina espírita eu comparo ao alimento que se vai dando, lenta e paulatinamente ao recém-nascido para levantar-lhe as forças e mantê-lo na altura de poder sustentar o seu corpo débil. A doutrina espírita é esse alimento. O enfermo vai assimilando, dele se vai nutrindo, dele se vai robustecendo, dele vai vivendo. Olhai para o homem descrente. Qual é o seu consolo na vida? Enquanto o organismo é forte, resistente, podendo se entregar afoitamente às lutas para a subsistência, pela tranquilidade futura, pelo viver material, fácil decorre a sua vida. Eis, porém, que as tempestades, as desventuras inevitáveis no decorrer das existências humanas começam a surgir no horizonte da sua vida. Enérgico, trabalhador, robusto, habituado à luta, o homem, como nadador exímio, procura atravessar a onda das dificuldades, à custa de seu próprio esforço. É certo que essas primeiras dificuldades ele poderá vencer. É moço, é resistente, tem confiança no futuro, mete o braço na vida. É, dessa forma, vai ganhando à custa da sua própria força. Mas, meus amigos, a vida tem o seu ocaso, os tempos vão passando, os dias vão decorrendo e, em breve, os fios prateados começam a dourar-lhe os cabelos, em breve a face demonstra a fadiga do corpo físico. O pulso de ferro já não tem a mesma resistência, o andar firme, seguro começa a fraquejar e o organismo físico, pelo natural das coisas, entra em decadência. Então, para a luta da vida, o homem já não é o mesmo. A coragem vai diminuindo, o vigor físico enfraquece, a própria mentalidade cansa, fatiga-se. Busca recurso, onde ele não crê. Vê este céu azul, que o rústico reconhece como a maior maravilha de Deus, e não entende. Para ele é o firmamento estrelado, nada mais. Além dessa fronteira, igual será. Bater a essa porta ele não o fará, porque não crê que ela se abra. O que vai fazer esse infeliz? Vós não tendes estes exemplos na vida cotidiana do homem? Destes casos estão os espaços cheios, passaportes clandestinos têm sido tomados para o além da vida. Por outro lado, o homem que crê, mas que não tem uma crença firme baseada na razão da verdade, na justiça, entrega-se ao formalismo das religiões e pretende comprar, à custa de sacrifício material, as graças do além. As promessas, os sufrágios, tudo isso, o que visam captar da divindade, que lhes assim amesquinham,
as graças de que tem necessidade, e, ao mesmo tempo, nutrir de mais ouro as arcas já abundantemente cheias desse polvo insaciável que é a religião fraudulenta que se prega por aí além. O homem crente, confiante em Deus e que não visa para sua alma senão o interesse espiritual verdadeiro, o seu progresso, a sua luz, o seu adiantamento, nos momentos atrozes da vida, nas lutas inevitáveis contra esse aparente infortúnio, volve os olhos para a abóbada azulada, onde sabe que vive um mundo que não se fatiga, um mundo incansável de verdade, de trabalho, de inteligência e amor, e roga a esse mundo invisível que lhe derrame um conforto na alma, que lhe dê os meios de facilitar a sua luta, a sua labuta cotidiana, que pegue um sirineu para ajudá-lo a carregar a sua cruz e lhe pegue um fluido salutar que lhe traga a confiança ao coração enfraquecido. E se vê, impávido desfilar dos anos, vê, com o coração alegre e a mente satisfeita, o prelúdio da vida além da morte. Há muita diferença, meus amigos, entre uma fé esclarecida e justa e essa fé mesquinha, avara de conhecimentos insensatos, porque não tem base, fanática porque é idólatra, inconsciente porque não analisa. Há uma diferença enorme. Aquele que tem confiança em Deus sabe que seu Pai rege o universo, autorizando as grandes dores para delas tirar os grandes proveitos, autorizando e presidindo aquilo que o homem chama desgraça, porque a desgraça não é o que o homem pensa ser. A desgraça é a expiação das suas faltas do passado e é no crisol das grandes dores que se depuram os caráteres. Assim, meus amigos, a vós, que estudais Espiritismo, para vós, que tendes o desejo de encher a vossa alma desses conhecimentos proveitosos que a preparam para o dia nupcial do além, para vós esta palavra de admiração: avante! Coragem, esforço, porque Deus promete a vitória. A propaganda espírita deve ser feita tranquila, calma e perseveradamente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, isto é, sempre. Guardai nas vossas mentes a certeza absoluta de que a promessa de Deus não pode faltar. A palavra do Cristo é a expressão da verdade e esse Jesus que o mundo não sabe cultuar, esse Jesus Salvador da humanidade, que prometeu reuni-lo em um só rebanho para entregar a seu Pai, esse Cristo glorioso, nascido nas palhinhas de Betlém, sobre uma manjedoura rústica e crucificado no alto do Golgota, depois da grande glorificação do Tabor, esse Cristo glorioso outra coisa não quer de vós do que o progresso de vossos espíritos. Para progredir, meus amigos, há um lema sagrado que não convém esquecer. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o pavilhão da fé, a caridade é o fanal do infinito, a caridade é que vos impulsiona para vencer as dificuldades da vida e vos acerca desse foco luminoso que é o sublime amor de Deus. Pois bem, que a caridade do infinito envolva as vossas almas e que a caridade partida de vós envolva também as almas daqueles que necessitam do vosso esforço, e abençoados sejais vós pela sementeira de amor com que brindais os necessitados, por todas as bênçãos que procurais derramar nos corações dos aflitos. Paz seja concedida a todos os homens, na terra e, no além, aos espíritos abençoados. Que assim seja. Anália Franco. Compromissos sagrados. Meus amigos, minhas irmãs caríssimas, entes que Deus tem confiado ao cuidado do além, que a paz bendita de Jesus repouse em vossos corações, que essa paz duradoura vos enche de satisfação, que sempre se manifesta nas almas dedicadas a Deus, que tenhais, dentro de vós mesmos, a convicção da verdade eterna que o Espiritismo vos ensina, e que possais todos, em vossas vidas, dar um testemunho fiel de que essa crença, na realidade, é o alimento dos vossos espíritos. Meus amigos, eu tenho sempre o mesmo prazer em estar convosco, neste instante, em que me é dado manifestar os meus pensamentos, de forma que possam ser lidos e ouvidos por todos vós. Eu tenho, realmente, muita satisfação em penetrar no vosso meio, mormente quando percebo que vós ansiosamente me esperais,
Que vós como que adivinhais a minha presença muito antes de terdes dela certeza, eu sinto, realmente, em todo o meu ser, uma vibração de contentamento todas as vezes que em vosso meio me é dado trocar alguns pensamentos com todos vós. Nem sempre os nossos pensamentos estão de acordo com os pensamentos que envolvem os vossos cérebros. Na Terra isso se compreende perfeitamente, porquanto, livres da matéria, os nossos seres, em comunhão com seres elevados, podem mais facilmente assimilar a verdadeira doutrina do que vós, na Terra, presos às contingências da vida, sujeitos às alternativas do bem-estar e do prazer, que tão facilmente se chocam no planeta em que habitais, sujeitos às contradições, às opiniões diversas, às variedades de pensar tão comuns em vosso globo. Não posso contar muito da Terra. Aqueles que aqui vivem longos anos, que têm os cabelos encanecidos pela longa experiência de um grande viver, poderão mais dizer do que eu, partida da Terra em pleno alvorecer da vida. A minha existência não teve, posso dizer, um passado, foi a continuação risonha de um presente que não mais acabava, mas, quando o futuro me acenou, quando os dias promissores de felicidade surgiram no horizonte da minha vida de adolescente, eis que a mão salvadora do Senhor me chamou para me dar essa incumbência, esse encargo. Era necessário despertar no outro plano da vida para poder me associar a esse grupo belíssimo, luminoso que tantas vezes se reúne em vosso ambiente, para vos trazer as lições proveitosas de lá. Hoje, sequiosa de entreter convosco esses raros minutos de convivência, venho pedir-vos, lembrar-vos os vossos sagrados compromissos com a fé que todos vós tendes abraçado, os vossos compromissos, mantidos pela consciência do vosso ser, os vossos compromissos tomados com aquele que lê no fundo das almas e lhes descobre os mais profundos segredos. Os vossos compromissos são aqueles que decorrem, naturalmente, da fé que abraçais, compromissos que se encontram baseados no Evangelho de Jesus e, por isso, eu vos pergunto, que é feito daquela humildade transcendental, sublime, misteriosa, que Jesus veio exemplificar ao mundo, dando um testemunho soleníssimo, perante todos, tão visível, tão palpitante, tão real, que dele não se pode duvidar. Que é feito dessa humildade que o Espiritismo vos ordena seguir, acompanhando os passos do Cordeiro Imaculado de Deus. Que é feito daquela paciência de que Jesus vos deu exemplo. Que é feito daquela lucidez de inteligência que vós tendes obrigação de possuir, porque os Evangelhos vos ensinam. Que é feito desses compromissos tomados, não perante os homens, porque os homens são fracos como todos vós, mas tomados com aquele que vos veio ensinar o caminho da luz e que não hesitou em tomar sobre os seus ombros o pesado madeiro. Que é feito desses compromissos, meus amigos. Alerta, enquanto é tempo. Olhos abertos para esse porvir risonho, que é o arrebol de um sol nascente. Alerta com esses compromissos que são prometedores de ricas bênçãos do céu, mas que se podem transformar também em rios de lágrimas amargas. Orgulho do homem, por que te levantas a todo momento, quando é necessário baixar a indomável cabeça, para que a alma possa ressurgir em luz? Meus amigos, eu vim lembrar-vos esses compromissos, eu vim lembrar-vos a vossa paciência, o vosso amor, a vossa clemência, a vossa piedade, acompanhada da justiça, porque todos esses atributos são atributos divinos e, quando o homem descamba pelo caminho da inclemência, da falta de caridade, da falta de misericórdia, longe vai o espírito da justiça. Ah! Como é belo o gesto magnânimo das criaturas do que se lembram dos infelizes, em seus sofrimentos. O gozo da alma em sentir, em acompanhar a dor do seu irmão, em ser solidário com ele. É assim, meus amigos, que se manifesta a verdadeira caridade. A caridade não é só o dar as moedas que se espalham a mãos cheias. A caridade é um princípio religioso que nos manda olhar para os nossos irmãos, como queremos que eles olhem para nós. É esse o princípio sublime implantado pelo Cordeiro de Deus. Nunca deve ser banido do interior de uma alma espírita.
Pensai, meditai, e não leveis a mal que eu vos venha recordar os vossos compromissos de espíritas, compromissos tomados com o próprio Deus, a quem deveis o cumprimento da vossa palavra, porque esses compromissos são a porta aberta para um caminho de felicidade, de luz, de paz. Imitai aqueles que sabem fazê-lo, imitai aqueles que, não obstante a cruz pesada em seus ombros, nunca esquecem o cumprimento do dever, nunca esquecem os encargos que põem sobre os seus ombros, e sempre tem uma hora no dia para um pensamento caridoso para o irmão. Imitai essas almas caridosas, porque, em visando isso, se vos transformará o coração embrutecido, enregelado dentro do vosso peito num verdadeiro coração de luz. Desejo-vos toda a paz, desejo-vos toda a felicidade, desejo-vos todo o bem-estar, mas sempre colocando em primeiro plano os interesses espirituais da vossa alma e o conforto espiritual do vosso ser. A paz bendita do Salvador repouse em todos vós, e abençoada seja na sua luz, na sua glória. Que assim seja. Irene. O pão da alma, o pão do corpo. Irmãos amados, queridos amigos, Deus vos guarde em sua santa paz. E desproceder, neste instante, a um exame retrospectivo daquilo que tem sido feito num período pequeno de tempo, que para vós representa um grande número de dias, e desrecordar, rever os interesses materiais desta casa, que, nem pelo fato de serem interesses materiais, são disso menos importância, são interesses de relevo, porque se encontram intimamente ligados aos interesses espirituais. O progresso é o progresso. Certamente aqueles que procuram evoluir mais rapidamente dão importância muito maior à parte que se refere ao seu espírito, o seu moral, o cumprimento da filosofia espírita, da doutrina que rege a sua fé. Sim, é bem certo que, olhada por esse prisma, a reunião de ordem moralmente espiritual tem maior importância, neste instante, porém, esta reunião assume caráter importantíssimo, porque se trata de precaver esta instituição dos botes contrários da treva, que visam a sua destruição material, porque não podem visar a sua inteireza moral. Ora, se a inteireza física do asilo espírita João Evangelista se mantiver na altura da sua individualidade moral, nada a recear. Pela parte espiritual, Deus seja louvado, responderão os seus guias, pela parte material vós respondereis. São responsabilidades às quais não vos é lícito fugir, são responsabilidades, devo dizer, técnicas. Movimentar capitais, contrair empréstimos, prover o alimento necessário à manutenção do corpo, prover economicamente o futuro material desta casa, em grande parte pesa sobre o ombro do homem, e o homem não pode fugir, se é um crente espírita, a essa responsabilidade. Defender-vos dos golpes do inimigo, guardar-vos da treva, que procura cercar-vos, levantar o vosso moral, quando ele se abate, confortar-vos nas tristezas, nas dores e provações da vida, inevitáveis no planeta que habitais, pertence-nos, e rogamos a Deus a força e o saber necessários para agasalhar-vos todos sob as nossas asas protetoras, amparados nós, por nossa vez, pela graça que emana do Senhor. Ninguém se julgue forte. Forte é Deus, forte é Jesus, e, quando nós vos prometemos proteção e agasalho, confiamos naquele que nunca soube dar uma pedra ao filho que lhe pedisse pão. Para vós necessitamos dessa segurança, e, porque essa segurança vem dele, nós a pedimos para transmiti-la a vós. Meus amigos, deveis atentamente estudar a situação financeira do asilo, deveis, igualmente, coligar-vos, no sentido de melhorar, cada vez mais, a instituição belíssima a que tendes a honra de pertencer. Deveis, coligados, imaginar tudo quanto seja possível para o progresso desta instituição, porque, conforme vos foi dito, a parte material não é superior à parte espiritual, mas é uma parte proeminente nesse ramo de trabalho. O pão da alma vem do céu, o pão para o corpo, cave o homem com o suor do seu rosto. Sejais, pois,
todos vós abençoados por aquele que é Pai, que é Deus, que é amor, e Ele toda a glória, toda a honra, toda a obediência. Paz do Senhor Jesus fique com todos vós.